Segunda-feira, 13 de outubro do ano de 2025. É momento de preparação do programa O Evangelho em Seu Lar, o assunto da semana. Bem-vindos às apresentações do programa Evangelho em Seu Lar, do meu, do seu, do nosso programa. Vem conosco e te faremos bem. Vem! 19 horas e 56 minutos, marcando nesse momento a nossa chegada. E o assunto da semana nos encaminha para o texto de Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. O assunto da semana é a obra missionária de Jesus, a obra missionária, missões, a obra de pregação, divulgação do Evangelho, das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Eu sou o pastor João Francisco e este é o nosso programa, o Evangelho em Seu Lar. Esse momento de preparação, a gente vai divulgando o que vem pela semana. Nós teremos, além dos textos que vamos estar lendo, no tocante a semana de missões, nós temos também o desafio evangelístico. Nessa semana, nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 4, e vamos conhecer bem de perto, se é que já estamos bem familiarizados com a história da mulher samaritana, mulher de Samaria, mulher da cidade de Sicar, na região ali da Galileia, em Samaria. Vamos, no desafio evangelístico, tocar na porção da palavra por toda a semana. Também temos frases destacáveis, e a frase de hoje é uma frase interessante. Quem será que é o autor dessa frase bastante marcante? É uma das frases mais marcantes dessa pessoa. Todo cristão é um missionário ou um impostor. Quem é que foi a pessoa que proferiu essa frase? Tá? Nós vamos conhecer o autor dessa frase. Todo cristão é um missionário ou um impostor. Tá? Nós vamos conhecer quem é o autor dessa frase, a frase marcante, frase missionária mais marcante de todas as frases que essa pessoa veio proferir. Todo cristão é um missionário ou um impostor. E essa afirmação enfatiza, destaca que o discipulado e o testemunho de Jesus são inseparáveis da fé cristã e que a ausência de ação missionária desqualifica a pessoa de ser considerado um verdadeiro cristão. É interessante isso, tá? Essa afirmação desse homem de Deus que por muitos e muitos anos já não se encontra entre nós. Mas de quem é essa frase missionária? Todo cristão é um impostor. Aliás, todo cristão é um missionário ou um impostor. Quem será que disse essa frase? No final das apresentações do programa Evangelho em Seu Lar, nós vamos falar quem é o autor dessa frase, uma das mais marcantes frases ditas, mencionadas, proferidas, verbalizada por essa pessoa. É um homem que foi imensamente usado por Deus na obra da pregação, do ensino, da comunicação da palavra de Deus. Vamos chegando a 20 horas agora, 20 horas, marcando esse tempo nosso das apresentações do programa O Evangelho em Seu Lar. Graça e paz para você. Cadê o seu comentário ali? Ninguém conosco? Ninguém conosco, estou sozinho. O que é isso? Mateus capítulo 9,
versículo 35 ao versículo 38. Ah, já não estou tão sozinho, já não estou me sentindo tão sozinho, tá? Eu só não consigo ver a menção, mas tudo bem, alguém já está ali participando conosco. Ontem nós tivemos um contratempo muito grande com respeito. Eu pensei que apenas seria uma situação isolada aqui comigo, mas foi quase que geral na cidade. Pessoas que estavam assistindo a nossa transmissão ao vivo também perderam o sinal onde estavam assistindo. Nós tivemos problema com o sinal, mas ainda assim, tendo problema com o sinal, quando não havia mais possibilidade de continuarmos a transmissão, partimos para um segundo plano, que foi então filmar, gravar. E a sequência, uma parte foi na transmissão e uma outra parte na gravação. Tanto a transmissão quanto a gravação se encontram no nosso canal no YouTube, Igreja Bíblica de Barretos. Lá no YouTube, Igreja Bíblica de Barretos, Pastor João Francisco, você vai encontrar 2 vídeos sobre a obra missionária, tá? 2 vídeos. Tem o primeiro e o segundo. A segunda parte, que faz a continuação da primeira. Então dá para você assistir. Vale a pena assistir, viu? Esses 2 vídeos ontem, porque o que eu tratei ontem, o que eu falei ontem, eu nem consigo, para você ter uma ideia, reproduzir hoje aqui. Não dá para reproduzir, tá? É do momento, tá? Mas você pode depois conferir nesses 2 vídeos a respeito da obra missionária. Eles estão no canal no YouTube, tá? Basta você clicar lá e você vai ter a condição de assisti-los. E na obra missionária, texto nosso, Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Vamos até o final do ano. Eu quero crer que você vai estar tão familiarizado com Mateus 9, 35 a 38, as palavras vão estar no seu pensamento, tá? Você vai memorizar. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Eu creio que você, até o final do ano, nas ocasiões das apresentações do programa Evangelho em Seu Lar, na semana missionária, nós vamos estar mencionando esse texto e outros textos que, porventura, tivermos para o nosso aprendizado, o nosso ensino. Aí o versículo 36 é realmente onde nós estamos para toda uma semana, tá? Porque para que eu e você possamos fazer missões como Jesus quer que façamos, é preciso ver o que Jesus viu, sentir o que Jesus sentiu e fazer o que Jesus fez. Então, o texto aqui de Mateus 9, Jesus viu a grande necessidade das pessoas perdidas. Ele viu a grande colheita dessas pessoas. Ele viu também a urgência de trabalhadores, de ceifeiros. E no que diz respeito àquilo que ele sentiu, o texto diz que ele sentiu, ele teve grande compaixão. Ele teve grande compaixão. Assim como ele viu a grande necessidade, a grande colheita, a grande urgência de trabalhadores, ele também teve, por causa disso, ele teve uma grande compaixão pelas
pelas multidões, vendo as multidões. Ele teve grande compaixão. E precisamos sentir o que Jesus sentiu. O interessante é que essa compaixão de Jesus é algo muito profundo, extremamente forte, impactante. Uma emoção sentida nas entranhas, no íntimo, no profundo do interior. Não era algo superficial, uma pena superficial. Era uma dor genuína pela condição das pessoas. Ele tem uma dor genuína pela condição das pessoas. E, de fato, essa é a grande diferença entre a motivação divina e a motivação humana. Eu disse ontem que a indiferença é o grande inimigo da evangelização. A indiferença é o grande inimigo da evangelização. E trazendo essa questão da compaixão de Jesus, você e eu sentir o que Jesus sentiu, nós vamos entrar no texto de João, capítulo 4, porque nós vamos entender a compaixão de Jesus por alguém lá em João, capítulo 4. João, capítulo 4, estou chegando lá. Jesus, no versículo 3 de João 4, ele está deixando a Judéia e ele está indo outra vez para a região da Galileia. Ele deixa a Judéia e está indo para a região da Galileia. O versículo 4 diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. O texto é direto, era-lhe necessário. Ele tinha uma necessidade. Ele precisava passar por Samaria. Indo para a região da Galileia, ele tinha a necessidade, ele precisava passar por Samaria. O texto diz apenas isso. Versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, você viu comigo o fuso horário dos judeus naquela época, hora sexta aqui, meio-dia. Só que o texto diz assim, era isto quase a hora sexta. Cansado, ele estava sozinho, havia uma necessidade pessoal dele, tá? Não tem discípulo com ele está sozinho, ele vai para esse lugar, ele chega nesse poço, ele se assenta. E aí o escritor menciona, e era isto quase a hora sexta. E aí então, o versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Onde é que Jesus está? No poço, sentado. Veio essa mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Cansado, sozinho, sentado no poço, lá em Sicar, vem a mulher de Samaria, na cidade próxima. Ela vem para tirar água. E Jesus olha para ela, dá-me de beber. Porque o versículo 8 vai dizer, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Interessante, o versículo 8 menciona uma atividade que envolveu e nos faz entender por que Jesus não estava com os seus discípulos. Está resolvido aqui, tá? Está resolvido, eles foram comprar comida. Até esse ato de comprar comida vai ser interessante também, dentro do nosso contexto, sabe? De você ter empatia, sentir a dor do outro, ser comovido, aquilo que envolve uma dor que atinge a entranha, um sentimento genuíno. Dá-me de beber. Versículo 8, os discípulos tinham ido comprar comida. 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana,
como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Amanhã nós vamos falar sobre a origem do povo samaritano e por que essa menção aqui no texto de isolamento, separação, segregação desse povo chamado os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, água do poço, tornará a ter sede. Aí vem o versículo 14. Eu tenho um carinho especial por esse versículo 14 de João, capítulo 4. Foi o primeiro versículo que no rol, na lista de tantos outros, que depois deste aqui, mas este foi o primeiro que eu memorizei, com 13 anos de idade. A minha meu primeiro versículo da Bíblia, João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Que versículo! Que mensagem! Vamos entender sobre isso. Disse-lhe a mulher, versículo 15. Nós estamos entendendo o texto, tá? Porque nós vamos por toda semana conviver com esse texto, tá? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Jesus está num direcionamento da conversa com ela, com essa mulher, e ela está num outro plano de direcionamento. Não está havendo uma conexão, não está havendo um entendimento. Ela não está entendendo. Ele fala de algo espiritual e ela fala de algo material. Não está havendo conexão. Até agora, não. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aí quando ela diz para Jesus que ela vê que ele é profeta, ela entra num assunto agora espiritual, dentro da compreensão dela, tá? Ela vai entrar num assunto espiritual agora, dentro da compreensão dela. Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Os samaritanos tinham o costume de adorar no monte Gerizim. Os judeus de raça pura, porque os samaritanos eram judeus misturados com estrangeiros. O judeu de raça pura em Jerusalém. Disse-lhe Jesus, versículo 21, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí fica fácil entender, salvação vem dos judeus. Como é que é isso? Através de um judeu, através do judeu, que é Jesus. Porém, a hora vem, agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Eu vou até o versículo 24. Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aliás,
dá para a gente chegar a 20 horas e 15 minutos. O texto é muito interessante, a gente familiarizar com ele. A mulher disse-lhe no versículo 25, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Versículo 26, Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Versículo 27, interrupção. E nisto vieram os seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, a vasilha que ela ia colocar a água, e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E este verso eu quero que você marque ele. Nós vamos mentalizar ele por toda a semana. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Você já imaginou uma comunicação tão impactante dessa mulher? Levou toda uma cidade a ir ter com Jesus. A história da mulher samaritana, em João capítulo 4. Essa história ensina lições sobre a graça de Deus que envolve o mundo todo, a disponibilidade de Jesus para todos, a necessidade de uma fonte espiritual inesgotável e o poder da autenticidade no testemunho. Ou seja, um poder verdadeiro, um testemunho verdadeiro, impactante, como foi o daquela mulher. E a compaixão de Jesus pela mulher samaritana, como é que essa compaixão dele por ela se manifestou? Exatamente na forma, na maneira como ele a acolheu, sem julgamento. Ele acolhe essa mulher sem julgamento, mesmo sabendo de sua vida marginalizada, ou seja, à margem da sociedade. Uma vida marginalizada, seus pecados. Uma mulher que tivera vários homens na sua vida. Vai chamar o seu marido, não tenho marido. Disseste bem, tiveste 5. Jesus fala para ela 5. E o que agora tens não é teu marido. Jesus também quebrou barreiras culturais em relação a esse povo samaritanos, a rivalidade que havia entre os judeus. Judeus, vamos considerá-los judeus de sangue puro, considerando esses judeus que haviam se unido em matrimônio com estrangeiros, os samaritanos. Jesus quebra barreiras culturais, religiosas. Por que religiosa? Porque dificilmente você encontraria um judeu à luz do dia conversando em público com uma mulher. E Jesus fez isso, ele conversou, ele teve um diálogo, ele iniciou um diálogo com aquela mulher. Interessante que ele ofereceu àquela mulher algo muito maravilhoso, muito impactante, oferecendo-lhe a oportunidade de um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, Jesus chamou de água viva, que sacia, que mata a sede para sempre. Água viva, que você, ao bebê-la, sacia a sua sede interior, a sua sede espiritual. Jesus trabalha em inclusão com aquela mulher, a graça sendo manifestada para a obra de transformação e não para a condenação. Era-lhe necessário passar por Samaria. O versículo 4 diz sobre isso. Era-lhe necessário passar por Samaria.
a obra missionária, a compaixão de Jesus, atitudes de compaixão de Jesus, inclusão e respeito. Jesus, apesar de ser judeu e ela samaritana, um grupo discriminado, abordou-a e pediu-lhe água, uma atitude revolucionária para a época. E houve também a ausência de julgamento. Ele não a condenou imediatamente por sua situação de vida. O que ele faz em vez disso? Ele se concentrou em apresentar a verdade sobre Deus e como ela poderia ter uma vida transformada, como exemplificando num diálogo dele, o diálogo inicial com aquela mulher, a ponto dela ter a maior exclamação da sua vida e fazer um convite para todos. Vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Já vamos chegando a quanto? Meu celular fechou aqui. Como ele fecha assim, né? Fechou. Acho que eu fechei ele sem querer. 20 e 21. Estamos chegando no momento da oração. Amanhã nós queremos considerar ainda mais fatos sobre esse texto de João capítulo 4, a narrativa que destaca que Jesus não rejeita ninguém, isso é verdade. Mesmo aqueles com vidas questionáveis, ele oferece salvação e transformação e sacia permanentemente. Esse fato traz um resultado, e para a mulher resultou, essa mulher se tornou, após o contato, após o conhecimento de Cristo, ela se tornou a primeira evangelista. Ela saiu contando para todos. Ela comoveu uma cidade com o testemunho dela. Ela impactou uma cidade com o testemunho dela. E por toda semana nós vamos estar falando sobre a mulher de Samaria, a mulher samaritana. Nem o nome dela é mencionado, mas o testemunho dela, este sim, nos comove. E também a maneira como Jesus tratou com aquela mulher para alcançá-la ao conhecimento e o relacionamento certo com Deus. Vamos orar agora, são 20 e 23, tá? Eu sempre tenho o momento que marca a minha chegada e esse tempo agora de oração. Eu vou estar orando por algum... Eu não estou com a minha lista aqui. Toda hora eu perco a minha lista. Eu tenho um problema sério com papel. Eu dificilmente consigo seguir papéis. Eu tenho uma dificuldade imensa. Isso é falta de treinamento também, né? A verdade é essa. É falta de treinamento. Gostaria de ter tudo na mente, né? É mais fácil quando você tem tudo na mente. Mas, apesar disso, tem os nomes que eu vou estar orando agora no encerramento. Ainda lembrando o Luiz Antônio, hospitalizado, esse colega nosso. O que aconteceu com ele, amados, é o que tem acontecido com muita gente quando necessita fazer uma cirurgia para retirar a vesícula, que está toda cheia de cálculos, pedras. E me parece que as pedras que estavam na vesícula vieram para o pâncreas. E aí comprometeu de tal maneira que ele está vivo pela misericórdia de Deus. Essa é a realidade. Vamos orar por ele e outros mais que eu tenho aqui. E se porventura você também necessita de oração, marca nos comentários o seu pedido, tá ok? Eterno Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela capacidade dada pelo Senhor para o tempo das apresentações do programa Evangelho em Seu Lar. Ó Deus, continue falando conosco, nos ensinando, e nessa semana missionária, Deus, que possamos, Pai, aprender da Tua Palavra. E também, ó Deus, obrigado por cada momento da intervenção do Senhor com o Luiz Antônio. Oro pela família dele, Deus,
Talvez ele esteja sendo preparado para uma obra que vai envolver toda a família dele perante o Senhor. Deus, eu sei que o Senhor pode restaurá-lo, que ele pode receber a restauração do Senhor. Oro pela família, que possamos ter contatos, nos dá essa condição, Deus. E oro pelo fortalecimento espiritual e emocional da família. Também, Deus, lembro a irmã Inês de Ribeirão Preto, a cirurgia que ela aguarda realizar. Oro também, lembro em oração, Pai bendito, o Paulo Napolitano, que do transplante de fígado já não vai ser necessário, apenas o espiritual do coração, Deus. Oramos por ele, para que ele seja evangelizado, Deus. Abra as portas, Pai bendito. Irmã Nancy, Deus, dá-lhe fortalecimento e desperte-a para estar conosco nas reuniões, Deus. Algo está impedindo-a e nós oramos para que a obra do Senhor aconteça. Irmã Cláudia, ó Deus, dá-lhe fortalecimento, melhoras na sua visão e a bênção de entender que o Senhor a cada instante está fortalecendo. A dona Marta Joy, a irmã Marta Joy, ó Deus, que ela tenha cada vez mais uma boa recuperação pós a cirurgia que ela fez no quadril. Por tudo dou graças, Pai bendito, orando também pelos familiares da irmã Rosângela e a própria irmã Rosângela, que seja fortalecida pelo Senhor. Por tudo graças, Pai, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, pela chuva, Deus, que tem regado a nossa região de uma maneira bastante considerável. O Senhor tem dado chuva, Deus. Eu te louvo e te bendigo e oro nesse momento com gratidão, em nome de Jesus. Amém. A frase missionária no finalzinho do nosso programa: todo cristão é um missionário ou um impostor. Charles Haddon Spurgeon, uma das mais marcantes frases missionárias, é a frase missionária mais marcante do Charles Spurgeon. Todo cristão é um missionário ou um impostor. Fala amanhã no começo do programa sobre a explicação dessa frase e vamos conhecer uma outra frase missionária no programa de amanhã. Tenham todos uma ótima noite, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Até amanhã, querendo Deus.